Esta semana contém a data de comemoração do Dia dos Namorados e fiz algumas reflexões a esse respeito, mas a pergunta que eu me fiz é: será que hoje as pessoas namoram como namoravam tempos atrás? Tempos atrás eu sabia mais ou menos definir o que era namorar, comecei pensando. E que cheguei à conclusão que não mudou muito, não é? Porque as pessoas que namoram são aquelas que acreditam que exista algo em comum entre elas. Algo mais do que costumam compartilhar entre os amigos. E geralmente as pessoas que namoram se unem em pares. E complementa esse pensamento dizendo que é uma relação em que o casal está comprometido socialmente, mas sem estabelecer vínculos matrimonial perante a lei civil ou religiosa. O que parece dar um ar, que todos nós sabemos, de bastante informalidade. Costumo dizer sempre, nessas questões que incluem vínculos amorosos, que não se vem ao mundo para se estar com alguém. Vem-se ao mundo para realizar-se. E que, numa dessas tentativas de realizações ou num processo contínuo, se encontra alguém com quem se desfruta, se compartilha com maior intimidade as experiências. Mas lá dentro, lá na intimidade dos jovens, né, eles querem um namoro, anseiam por aquele primeiro momento de encontrar alguém, de fazer trocas, de se identificarem, enfim, de ver qual a reciprocidade que podem estabelecer em trocas afetivas, amorosas, sexuais. Falar sobre esse tema, namoro, embora o psicólogo lide com muitos afetos e muitas emoções durante todo o processo psicoterapêutico, mas não é uma fala muito fácil, uma fala muito macia. Geralmente são poetas que falam sobre essas questões afetivas e enobrecem, e esclarecem e ilustram as suas falas de uma maneira mais encantada, que parece que ainda as relações amorosas trazem consigo, embora formatadas pelos conteúdos da época, não é? Da época que os jovens se encontram. Não quer dizer que o amor seja só entre os jovens, não é? Mas uma das características do estar namorando é que as pessoas se comportam de maneira que nem sempre a lógica anda junto com o prazer de estarem apaixonados. Se diz que basta estar apaixonados para fazer algumas loucuras, não é? Mas ainda prevalecem alguns conhecimentos científicos na área da psicologia que dizem que nós tendemos a nos apaixonar, a nos envolver emocionalmente com pessoas que tenham algumas nuances próximas com aquelas com as quais convivemos mais precocemente na nossa constituição psicológica. Isso é uma realidade, não é? A gente responde a questões daquelas às quais nós temos conteúdos para dar respostas, não é? Hoje, os namoros se caracterizam por serem mais livres em suas escolhas. Os jovens são mais livres em suas escolhas, são mais rápidos em seus rompimentos, mais conscientes em suas buscas e mais claros nos seus investimentos amorosos que fazem, embora ainda haja muita confusão e muitas peculiaridades específicas em cada relacionamento, que envolve sofrimento, desilusão, satisfação, prazer, tudo que sempre houve no relacionamento amoroso. Então, se dizer que se namora diferente hoje, somente em alguns aspectos, talvez possa se dizer hoje, não é? Por exemplo, hoje as relações prezam uma comunicação no fluxo horizontal, sem duplo sentido nas palavras e falas e gestos, não é? Que deixam de entornar desprezo e opressão em seus jeitos de se relacionar. Pelo menos as pessoas hoje não estão mais tão obrigadas, tão formatadas, tão encaminhadas para aguentar o mau jeito do outro, seja do parceiro ou da parceira, não é? Existe uma certa labilidade maior, uma espécie de permeabilidade maior que as pessoas podem desfrutar dos seus relacionamentos
de uma maneira mais autêntica e mais livre, ou seja, realmente se fica mais num relacionamento quando esse relacionamento é muito bom. O que prioriza hoje no relacionamento também, não é? É que a liberdade monitorada pela confiança e a noção de que partilham de algo comum entre eles, entre as pessoas apaixonadas, que existe algo comum, e esse algo comum é valorizado entre eles, torna a vida, embora possa parecer paradoxal, não é? Mas quando há essa cumplicidade numa relação afetiva, torna a vida um lugar onde as pessoas que namoram possam viver a dois e possam viver a um. Ou seja, tem os momentos, mesmo numa relação de namoro, em que cada um quer ser e precisa ser individual, nos seus projetos de vida, nos seus planos, nos seus sentimentos, nos seus momentos de querer estar só, nos seus dia a dia, de uma certa forma, não é? E há a cumplicidade e há o envolvimento que se vive a dois, não é? Isso é muito importante e hoje em dia tem mais essa característica, essa possibilidade. Se pode viver uma vida eterna ou enquanto dura, não é? Com alguém, mas sem abrir mão de pontos fundamentais individuais. Portanto, namorar hoje e no passado envolve os mesmos sentimentos. No entanto, se algo mudou, é a noção de reciprocidade e de respeito. Ninguém mais se submete a uma relação doentia, torturante, onde um faz o show e o outro vive dos bastidores. Ambos, não é, têm o direito de fazer o show, de estar no palco, de abastecer os bastidores, rever os roteiros e seguirem as suas vidas.